fazendo é cumprir o seu propósito. Paulo está fazendo é cumprir o seu chamado. Paulo está viajando em missões para ministrar. Só que olha que interessante. Por mais que Paulo esteja cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu propósito, a Bíblia diz que o Espírito Santo lidera ele a fazer algo que não está direcionado a ruim, mas sim a entender o momento em que ele está. O Espírito Santo entende que Paulo é alguém bom. Paulo tem uma palavra boa. Paulo sabe o que faz. Paulo sabe o que está ministrando. Mas o Espírito Santo diz para Paulo: Paulo, calma, não é para ir agora. Aleluia. Isso aqui é o que a gente precisa entender nos dias de hoje. Porque infelizmente o tempo que a gente vive hoje é um tempo muito fantasiado, gente. O tempo que a gente vive hoje é um tempo em que as pessoas fantasiam um chamado. Hoje as pessoas fantasiam um ministério. Hoje, se eu perguntar para alguém, e eu falo isso com propriedade porque eu ouço pessoas dizer isso todos os dias. Sempre que ouço algum jovem conversar e dizer que quer viver o seu chamado nossa, Lucília, mas eu queria muito pregar igual você. Nossa, Samuel, mas eu queria muito cantar igual você. Nossa, mas eu queria muito viajar como vocês viajam. Nossa, mas eu queria muito ministrar como vocês viajam. E é isso aqui que nós precisamos entender no dia de hoje. O ministério não é voltado a viagens. O ministério não é voltado a evidência. O ministério não é voltado a fazer algo para se aparecer. O ministério é voltado a fazer algo simples. E que? Obedecer a ordem do Espírito Santo. Se a gente conseguir entender isso, as coisas fluem muito melhor. Porque viver o chamado é entender que nós estamos direcionados a uma palavra e alguém. Vivenciar o chamado de alguém é entender que nós estamos debaixo de uma palavra. E às vezes a palavra vai ser sim ou a palavra vai ser não. E para Paulo, alguém que entende, a palavra é não vai. E o que eu acho lindo é que Paulo, depois de entender o seu real sentido de obediência, Paulo continua seguindo. Paulo poderia muito bem dizer: já que o Espírito Santo disse para eu não ir, então eu não vou fazer e vou voltar. Só que Paulo entende que o se cumprir o seu chamado também está debaixo de uma palavra negativa. Também está de uma palavra aonde alguém diz para ele: não vai, não faça. Porque ele entende que melhor do que ele fazer é estar debaixo de uma obediência. E o tempo que a gente vive hoje não é assim, gente. O tempo que a gente vive hoje é um tempo que, se o não chegar, a gente não quer mais fazer. O tempo que a gente vive hoje é que, se o não chegar, a gente não tem mais o porquê de cumprir o chamado. Hoje a gente está vivendo um tempo que, infelizmente, a gente acha que viver um chamado é ter que ter seguidores, é ter que ter evidências, é ter que ser reconhecido na terra e pronto. Só que hoje a gente precisa entender algo. Dentro desse feriado, nessa segunda-feira, justamente nesse ambiente, é entender que o que o Senhor tem para você já está pronto, isso é fato. Mas se você não viveu ainda, é porque você está debaixo de uma palavra de não é o tempo. Se você ainda não viveu o que tem para você, é simples. A palavra é: não chegou a hora.